Salve, salve, eu aqui de volta agora para aprofundar um pouco mais, conhecer especificamente quais são os crimes que podem ser praticados na direção de um veículo. O Código de Trânsito lista esses crimes dos artigos 302 ao 312 e a gente vai conhecer eles agora. Entenda que crime é diferente de infração de trânsito. Infração de trânsito é aquilo que o próprio órgão de trânsito vai cuidar. Ele vai autuar, vai te punir, vai te multar. O crime não. O crime já envolve polícia judiciária e órgão judiciário, ou poder judiciário, onde você vai ficar na frente de um juiz, vai receber punições de detenção ou reclusão, em alguns casos até pegando chilindró mesmo. Então são coisas mais pesadas. A gente até viu exemplos de situação onde acontece o crime, de situações onde acontece a infração, quando nós explicamos aqui sobre o consumo de álcool e dirigir. Está sob efeito de álcool ou substância psicoativa, pode ser apenas infração, dando somente a multa ali, a suspensão do direito de dirigir, mas se for um índice maior, pode caracterizar crime. Aí já é um negócio mais complicado, vai para a delegacia, tem que pagar fiança, se não pagar, pega uma cadeinha, vai na frente de um juiz. Então entenda isso. Existe situação no trânsito que é somente infração, existe situação no trânsito que pode ser crime, é um negócio mais pesado, e em alguns casos até as duas coisas, entre infração e crime. E a gente vai conhecer esses crimes aqui agora um a um. Nessa tela aqui estão os crimes que eu classifiquei da faixa vermelha. Vocês vão ver que todos eles aqui estão na cor vermelha. São 4. E a pena deles é de reclusão. Reclusão submete o condenado à pena em regime fechado, aberto ou semiaberto. O regime fechado, ele acontece somente na reclusão, onde o cara pega o chilindró mesmo, cadeia e dia e noite, preso ali. Reclusão, guarde bem isso. Daqui a pouco a gente vai conhecer o outro tipo, que é o detenção, que vocês vão poder comparar para ver qual é a diferença. Nesse caso aqui, o primeiro que apareceu foi o causar morte, resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. Foi bater um pega, atropelou alguém e matou. O resultado disso foi morte. A pena é pesada, de 5 a 10 anos. O mínimo que vai pegar aí de reclusão, 5. E o máximo, 10 anos. Outra aí, praticar homicídio estando o condutor sob efeito de álcool, sob o efeito de álcool ou psicoativos. Pena de 5 a 8 anos. Mais uma, causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada. 3 a 6 anos. E por fim, praticar lesão corporal estando o condutor sob efeito de álcool, ou psicoativo, 2 a 5 anos. São crimes da faixa vermelha, onde as penas são pesadas. Pode ver que a menor aqui é o causar lesão corporal. E aqui, quando fala lesão corporal, é lesão corporal grave, tá? Não é um simples arranhão, uma pequena fratura, não. É lesão corporal grave. Se resultou numa amputação de um braço, de uma perna, um trauma permanente. Então, é lesão corporal grave, classificada pela legislação como grave. E aí sim vai entrar nesse crime aqui. Eu quero que vocês observem as similaridades aqui, ó. Tanto esse aqui, que é o causar morte, esses dois aqui, quanto o causar lesão corporal grave, que são esses dois de baixo, eles estão relacionados a quando isso ocorrer na disputa de corrida, disputa ou competição não autorizada ou sob efeito de álcool. Perceba, tanto o primeiro e o segundo, quanto o terceiro e o quarto, a corrida, disputa e competição ou sob efeito de álcool. Então, veja bem, vai bater o seu peguinha, vai beber e dirigir, já saiba, se isso resultar em morte ou lesão corporal grave, as penas são essas listadas na tela aqui e elas são pesadas. Professor, causar morte e homicídio não é a mesma coisa? Sim, mesma coisa, só mudaram aqui a forma de fazer referência. Causou a morte ou praticou um homicídio, o resultado foi a perda da vida de alguém. Aqui em cima fala disso acontecer mediante corrida, disputa ou competição, e na de baixo sob efeito de álcool. A lesão corporal da mesma forma, corrida, disputa ou competição, e a de baixo sob efeito de álcool. Então, bater pega, participar de competição na via pública, ou dirigir sob efeito de álcool, se resultar em homicídio, morte ou lesão corporal grave, já sabe que as penas são pesadas. E aqui tem uma informação importante que diz, ó, todos esses crimes são de natureza culposa. Culposa nos remete ao entendimento de culpa, não é? Culposa, culpa. Olha para mim aqui. Exatamente. Esses crimes praticados aqui na tela, o condutor, o infrator, o criminoso, não teve a intenção de praticar o resultado, que foi a morte ou a lesão grave de alguém. Ele não quis que isso acontecesse. Ele foi ali se aventurar, foi bater um pega, atropelou alguém e matou. Ele não tinha intenção de matar a pessoa. Ele não tinha intenção de causar uma lesão grave. Mas por imprudência, por negligência dele, ele ainda assim assumiu esse risco.
nós vamos bater um pega aqui. Na maioria das vezes acontece a própria pessoa que está no racha ali se lascar lá, né? Perde o controle do veículo, da moto, e aí se ferrou lá. Nesse caso não vai ser crime, porque não existe crime contra ele mesmo. Vai ter o crime, sim, de participar desse evento. Vocês vão ver na tela seguinte que o simples fato de participar, mesmo sem causar um dano a terceiro, já é crime. Mas eu estou falando aqui, ele não machucou ninguém, não matou ninguém, ele não teve a intenção de matar ninguém, mas ele foi negligente, ele foi imprudente. Então, mesmo sem a intenção, ele tem a culpa. Por isso que é chamada de natureza culposa. Não teve a intenção, mas foi negligente e imprudente, resultou naquilo ali. Então, natureza culposa. Aqui na tela seguinte, nós temos os crimes que eu classifico da faixa azul. São crimes com pena intermediária. Observem que aqui já mudou o termo. Já não é reclusão mais, agora é detenção. Qual será a diferença de detenção? Bora ver. Submete o condenado a pena em regime aberto ou semiaberto. Cadê o regime fechado? Não tem mais. O regime fechado é só na pena de reclusão. Vai recolher a pessoa a uma casa prisional, a um presídio, cadeia. Detenção, ele até pode pegar uma cadeinha no semiaberto, que é o dormir lá, mas durante o dia ele vai ficar solto. Então temos aqui o aberto e o semiaberto quando for detenção. Já guardou essa diferença, né? Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, 2 a 4 anos. A professor só falou agora na tela anterior que praticar homicídio culposo, que é aquele não intencional, não quis praticar, dava uma pena bem maior, só falando agora 2 a 4 anos. Veja bem, na tela anterior é praticar o homicídio culposo ou causar morte quando em disputa de corrida, batendo pega, competição não autorizada ou sob efeito de álcool ou psicoativo. Lembra? Aqui não. Mesmo sem estar praticando corrida, disputa ou sob efeito de álcool, se ele atropelar alguém e matar, resultou no homicídio, é crime também. Professor, mas aí estão lascados. Toda vez que atropelar alguém, mesmo quando o pedestre entra na frente, de forma assintosa, negligente, eu vou ter que responder por isso. Às vezes alguém fez uma manobra lá, toda errada, e eu colidi com o veículo dele, ele morreu, quer dizer, eu pratiquei um homicídio culposo, eu não quis matar a pessoa, eu vou ser condenado? Não. É só quando for comprovada a sua negligência ou imprudência. Vamos supor, você foi fazer uma ultrapassagem em local proibido, colidiu de frente com alguém e esse condutor ou ocupante do outro veículo veio a óbito. Nesse caso, não era disputa, nem competição não autorizada, nem era alcoolismo. Você não estava embriagado. Foi só porque foi fazer uma manobra proibida, naquele caso ali, e o resultado da sua negligência, da sua não, do Joaquim negligente, foi a morte de alguém. É isso que está em tela aqui. Então, esse homicídio culposo, que não tem nada a ver com pega, competição não autorizada e nem alcoolismo, ele dá uma pena menor, 2 a 4 anos. Já sabendo que regime fechado aqui não vai dar, porque a pena aqui é detenção. Mais um aí, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Nós já vimos lá na parte de teste de alcoolismo que os 6 decigramas é quando for pelo exame de sangue e que os 0,3 miligramas é quando for pelo etilômetro, medindo ar alveolar. O simples fato de dirigir sob efeito de álcool, além de infração, pode caracterizar crime quando chegar nesses índices, nós vimos isso agora há pouco. Mesmo que não cause lesão a ninguém, mesmo que não chegue a tirar a vida de ninguém, só o fato de dirigir sob efeito de álcool nesses índices aqui já dá cadeia, já é crime e a pena de detenção aqui é de 6 meses a 3 anos. Guarde isso, porque isso aqui é uma infração um crime muito comum no trânsito. As blitz das leis secas estão direto aí, portanto o Detran costuma pedir demais. Já sabe, dirigir sob efeito de álcool psicoativo, 6 meses a 3 anos. Guarde isso, hein? Outra, participar de corrida, disputa ou competição não autorizada. Na tela anterior, nós vimos o participar de corrida, disputa ou competição não autorizada com resultado de morte ou lesão corporal grave. Aí a pena era bem mais pesada, era reclusão. Aqui não, aqui é pena de detenção e não resultou em lesão corporal nem morte de ninguém. Só o fato de participar já é crime. E o crime aqui dá uma pena de 6 meses a 3 anos, assim como a do dirigir sob efeito de álcool ou psicoativo. E a última dessa faixa azul, que são crimes intermediários, é o praticar lesão corporal culposa. Veja bem, não teve a intenção, mas por conta de uma negligência ou imprudência acabou chegando a esse resultado. Na direção de veículo automotor, pena de 6 meses a 2 anos. E aqui embaixo, traz para a gente o destaque do asterisco, dizendo que são crimes de natureza dolosa. Veja que nós temos 2 marcados por asterisco. É o 306 e o 308, que é o dirigir sob efeito de álcool ou participar de corrida, disputa e competição. O que é dolosa? Na tela anterior, nós vimos crimes
de natureza culposa. Aliás, nessa tela aqui ainda tem o homicídio culposo, lesão corporal culposa. E nós aprendemos que o crime de natureza culposa atribui a culpa sem que a pessoa tenha tido a intenção do resultado. Ele não queria matar alguém, não queria lesionar alguém. Mesmo assim, ele teve a culpa por negligência ou imprudência. Agora, quando falar natureza dolosa, não é culposa, não é dolosa, que é o que está aqui. Aí ele teve a intenção. Ele não tem como alegar na justiça ou de frente de um juiz que ele não teve a intenção. E no caso do disputar corrida, competição não autorizada ou dirigir sob efeito de álcool, ele vai falar assim, não, eu não queria ter bebido e dirigido. Ele fez intencionalmente. Ele sabia que bebeu e mesmo assim assumiu a direção do veículo, sabendo que isso é infração de trânsito e pode caracterizar até crime, como é o caso aqui em tela. Então, nesse caso, foi com intenção, foi intencional. Diferente do culposo, onde o resultado, a culpa é dele, mas ele não teve a intenção de praticar aquele resultado. Sacou a diferença, né? Culposa tem culpa porque foi negligente e imprudente, mesmo sem querer o resultado. Dolosa não, dolosa ele foi consciente, ele sabia que estava bebendo e não podia dirigir e bebeu assim mesmo. Ele sabia que não podia participar de corrida ou competição não autorizada, mas foi assim mesmo. Aí é com dolo ou dolosa, conforme diz a nossa legislação. E por fim, nós chegamos aqui na tela dos crimes da faixa verde. Bora ver todos os crimes dessa tela. A pena dele vai ser a mesma, 6 meses a 1 ano. Bem levinha, bem branda. Todas vão ser 6 meses a 1 ano. Observe, deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima. Isso no caso dele ser o envolvido. Se ele estava apenas passando pelo local, viu que tem vítima e não prestou socorro, aí ele não vai se enquadrar dentro do Código de Trânsito, não. Aí é Código Penal, tem a omissão de socorro lá pelo Código Penal. Pelo Código de Trânsito é quando ele é envolvido, vamos imaginar aquela mesma situação do exemplo que eu dei anteriormente. Estava aqui dirigindo meu veículo, alguém fez uma manobra errada lá, eu colidi com ele e ele se machucou. Eu, mesmo estando certo na situação, eu tenho que providenciar ou prestar esse socorro a ele. Se eu tenho condição de prestar o socorro, eu presto. Se eu não tenho condições, eu providencio, aciono. Eu tenho que fazer isso porque eu sou envolvido na situação. E o deixar condutor do veículo envolvido em sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, 6 meses a 1 ano, todos aqui vão ser 6 meses a 1 ano. Afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil. Tem muita gente que foge do local, que foi ele o causador, fez a besteira e ele foge. Isso também é crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir. Eu falei agora há pouco que existe suspensão do direito de dirigir, e aí a gente falou que existe aquela suspensão por ponto, existe suspensão por infrações específicas, mas no finalzinho daquela explicação eu falei que existe uma suspensão judiciária. O juiz determina a suspensão. E eu lembro que na ocasião eu falei assim, presta atenção, e para a gente saber a diferença daquela suspensão aplicada pelo órgão de trânsito para a suspensão aplicada por um juiz, vai acontecer isso aqui, na frente vai aparecer suspensão ou proibição de obter habilitação. Lembram que eu falei? Quando é só suspensão do direito de dirigir, vai aparecer suspensão do direito de dirigir. Aí é o órgão de trânsito que aplica. Agora, quando for suspensão aplicada por um juiz, pelo Poder Judiciário, vai aparecer suspensão ou proibição de se obter habilitação. Isso aqui, é que vai fazer a gente saber que quem aplicou essa suspensão foi um juiz. Como é uma decisão judicial, se você violar essa suspensão do juiz, é crime e a detenção é de 6 meses a 1 ano. Mais uma, dirigir sem habilitação ou com o documento de habilitação cassado, ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo. Não tem habilitação, ou estava com a habilitação cassada, ou estava com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo é crime. 6 meses a 1 ano é a pena. Veja bem, a pessoa não tem habilitação e estava vindo ali dirigindo naturalmente, direitinho, tudo bacaninha, passou na blitz, mandou encostar, encostou o carro na boa, total domínio com o veículo. Ele está cometendo uma infração de trânsito, que é dirigir sem habilitação, isso vai dar uma multa aplicada pelo órgão de trânsito. Agora, a situação totalmente diferente é quando alguém vindo dirigindo perigosamente, está ali, pegou o carro escondido do pai, da mãe, do namorado, resolveu dar uma aventurada. Não sei dirigir, deixa ele lá, deixa eu ver se eu consigo. Aí veio perigosamente ali, muitas vezes até perdeu o controle, esbarrou no muro da casa de alguém, causou um dano material, ou oferecendo risco, perigo para os usuários da via, porque ele veio dirigindo sem controle sobre o veículo. Um policial viu, fez a abordagem. Nesse caso não é só infração, não. Nesse caso é crime, porque ele está gerando perigo ou causou dano ao patrimônio privado ou público. Entendeu? Então, quando gera perigo ou causa dano, esse dirigir sem habilitação, além de infração, é crime. E é isso que mostra aqui,
pena de 6 meses a 1 ano. Mais um, entregar a direção à pessoa não habilitada. Veja bem, senhores pais, namorados, é muito comum pegar naquele domingão à tarde, ir lá para aquele loteamento novo, lá naquela rua menos movimentada, vou ensinar meu filho a dirigir, vou ensinar minha namorada, minha esposa a dirigir. Além de infração de trânsito gravíssima vezes 3, que dá uma multa pesada, isso é crime. Quem entrega a direção à pessoa não habilitada pratica crime. Somente o instrutor credenciado pelo Detran, num veículo da autoescola, identificado com faixa amarela, escrito autoescola, com duplo comando de freio e embreagem, e o aluno com licença de aprendizagem, é que pode pegar na direção de um veículo na via pública sem ter habilitação. Somente nessa circunstância. Qualquer outra circunstância, além de infração, é crime. Cuidado, tem muita gente que não tem ciência disso, acha que é só pagar a multa. É crime. Vai parar no fórum, vai responder. A pena, 6 meses a 1 ano. Mais um, trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, aglomeração de pedestres e outros. Entenda que o crime de excesso de velocidade, ele na verdade ele não acontece por excesso. Ele acontece porque a velocidade é incompatível com a circunstância. Vou explicar. Imagine que em frente a uma escola, num domingo, não tem aula. Não tem movimentação de alunos ali. Aí na frente dessa escola, a velocidade máxima ali seja 60 km por hora. Está ali numa avenida arterial, 60 km por hora. No domingo não tem aluno nenhum passando ali, 60 tranquilo. Chegou numa segunda, uma terça-feira, dia de aula, horário que os alunos estavam saindo da escola, você passou ali a 60, no limite da velocidade, não é? Está dentro do que a placa lá regulamenta. Mas o agente que está fiscalizando, ou o policial, percebeu que em razão da aglomeração de alunos, de pessoas na hora, aquela velocidade foi incompatível. Ela ofereceu risco, viu? É essa situação que esse crime aqui diz. E é bom a gente saber a diferença, por quê? Porque o excesso de velocidade, excesso é quando você excede a máxima, o que está na placa lá. Ele tem que ser comprovado mediante equipamento eletrônico. Não tem como. Até a PRF, para dizer que você estava em excesso de velocidade, ela tem aquela pistolinha dela ali, né, que é aquele radar portátil, para poder comprovar que você estava em excesso de velocidade. Tem que mostrar por equipamento de perícia, que é a pistolinha ali, o radar móvel, portátil, que você estava a tal velocidade. O excesso tem que ser comprovado por meio de equipamento eletrônico. Agora, a velocidade incompatível, ela não precisa ser comprovada por meio de equipamento eletrônico, não. E ela caracteriza crime. O excesso de velocidade só por equipamento e é infração. Agora, a velocidade incompatível não precisa do equipamento e é crime. Entendeu, né? Mesmo estando dentro do limite de velocidade da placa, se o policial ou quem está fiscalizando perceber que a velocidade era incompatível com a circunstância, com a segurança daquele local, naquele momento, caracteriza o crime e apenas 6 meses a 1 ano. E por fim, esse é o último, né? Nós trouxemos aqui 7 condutas. Inovar artificiosamente. O que é inovar artificiosamente? Vocês já vão entender, ó. O local do acidente a fim de prejudicar as investigações. Lembrando que acidente agora foi substituído no Código de Trânsito por sinistro. Inovar artificiosamente. É o cara mexer nas peças ali do ocorrido. Aconteceu, ele foi fazer uma ultrapassagem, colidiu com o motociclista, fez uma besteira, está lá o motociclista caído, sem vida, a motocicleta na posição, tá, e vai lá e mexe naquilo para tentar ludibriar a perícia, a polícia judiciária, dizendo que era o motociclista que estava errado. Então, esse inovar artificiosamente o local do sinistro a fim de prejudicar as investigações também é crime. Todos esses 7 crimes apresentados aqui são da faixa verde, são os que têm a pena mais branda, 6 meses a 1 ano, e todos eles também são de natureza dolosa. Agora você já sabe a diferença de dolosa para culposa, né? O dolosa é quando o cara sabia que estava fazendo e teve a intenção. Ó, deixou de prestar o socorro, afastou do local do sinistro, violou a suspensão da ordem do juiz lá, dirigiu sem habilitação, todos ele sabia que estava fazendo. Ele fez porque quis, então foi intencional, o resultado foi intencional. Diferente do culposa que nós já aprendemos. Ele tinha culpa, mas não tinha intenção do resultado. Vai ser penalizado do mesmo jeito. E nesses aqui, a pena é detenção. Já aprendemos também a diferença de detenção para reclusão. A reclusão são aqueles da faixa vermelha lá, lembra? Reclusão, fica recluso. Dentro do chilindró mesmo. Aí, regime fechado. Agora, o detenção, não, regime aberto ou semiaberto. Tá cumprindo pena, mas batendo o bracinho aí pra rua fora. Aí você vai pensar, professor, é crime pra caramba? Na verdade, são 7 nessa tela, com mais 8 nas 2 telas anteriores, 4 da faixa azul e 4 da faixa vermelha, são 15. Mas o que eu falo para você? Esses aqui são todos com a mesma pena. Na prova vai perguntar,
Qual a pena? 6 meses a 1 ano. E aí eu recomendo você a decorar, você vai fazer o seguinte, você vai decorar somente os da tela vermelha, são esses 4 aqui, e os da tela azul, que são mais 4. Decorou 8? Acabou. O que aparecer lá depois é 6 meses a 1 ano. Você não precisa decorar os 15, só esses 8. Pegou? Dica aí pra você, não deixe de seguir essa dica porque ajuda, apesar de que crime é uma matéria que pergunta em prova, mas é mais comum a gente ver perguntando sobre infração. E para finalizar essa parte de crime, ainda existe isso aqui, ó, a substituição de pena. O que é substituir pena? Eles vão trocar aquela pena privativa de liberdade, essa aqui, ó, privativa de liberdade, é onde vai ter reclusão ou detenção. Vai trocar por uma pena restritiva de direito. O que é uma pena restritiva de direito? Eu não vou te aplicar uma pena de reclusão ou detenção, não. Você vai prestar um serviço ou coisa do tipo. Então aqui fala, a substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito deverá ser de prestação de serviço aonde? Aí o juiz vai determinar para essas situações aqui, ó. Equipes do Corpo de Bombeiros, COBOM é Corpo de Bombeiros. Ou outras unidades móveis de salvamento, pode ser o SAMU, por exemplo. Em pronto socorro de hospitais que recebam vítimas de sinistro de trânsito. Em clínicas especializadas na recuperação de sinistrados, ou seja, acidentados de trânsito. E por fim, em outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção aqui, mas qual que é a ideia? A legislação de trânsito, com essa inovação aqui, ela diz o seguinte, ó, naquela pena privativa de liberdade, onde a gente sabe que o cara não vai ficar preso, vamos fazer o seguinte, para ele ficar solto é melhor que ele passe por alguma coisa que submeta ele a situações de sinistrados de trânsito, de vítimas de acidentes de trânsito, de sinistro de trânsito. Eu falo acidente, sabendo que hoje o código trocou o termo acidente por sinistro. É bom a gente ir acostumando com isso. E aí, o que o juiz faz? Bota esse cara, expõe ele a essas situações. Ó, vai lá ajudar o pessoal do Corpo Bombeiro a resgatar vítimas lá para você ver como é que o negócio é feio. Vai lá para a clínica de recuperação, ajudar lá para você ver como é que o negócio é feio. Isso expõe a pessoa ao resultado negativo que um acidente ou sinistro de trânsito causa, que é uma morte, uma lesão corporal grave, às vezes um trauma psicológico. Tem gente que deixa de dirigir. Certa vez na vida dele, estava lá no banco de trás, o pai dele, a mãe, envolveu num acidente e ele ficou traumatizado com aquilo. Então, a justiça expõe essa pessoa que praticou o crime, a essas situações que estão aqui na tela. E eu vejo isso com bons olhos, porque apesar de mexer com o emocional da pessoa, a intenção é justamente essa. Mas vai ter gente que não vai ter condição de submeter a isso. Se ele preferir o xilindró, a cadeia, ele pode pedir ao juiz, não substitui a pena, não, eu prefiro ficar preso. É a escolha dele. E agora eu quero trazer para vocês aqui algumas infrações mais comuns. Se você olhar no seu manualzinho que a autoescola te forneceu, você vai ver que tem uma lista de infrações de trânsito gigantesca. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é uma coisa gigantesca. Ele traz mais de 500 condutas infracionais. É um negócio, olha aí, ó, bruto. Eu, com 30 anos trabalhando na área de trânsito, eu não sei todas as infrações de trânsito. Não sei. De cor, não. Eu já até vi todas, mas de cor eu não sei. E não é você, né, mero candidato à habilitação, que vai ter que decorar isso, não é? Então, o que eu fiz? Para facilitar a sua vida, eu trouxe aquelas mais comuns. Eu selecionei aqui 14, são as mais comuns. Fora as outras tantas que a gente já viu durante o treinamento até agora, vai continuar vendo. Na parte de norma de circulação, cada norma, cada regra que você desobedece, ou o Joaquim desobedece, eu mostro qual é a infração, para você ir familiarizando com isso. E eu ainda trouxe um macete que ajuda bastante. Dá uma olhada aqui na tela comigo. Esse macete aqui, ele tem 60% de aplicabilidade. O que isso significa? De cada 10 vezes que você utilizar esse macete, em 6 vai dar certo. Em 4 pode dar errado. Então, 60% de aplicabilidade é uma margem boa, mas ela é baixa. Eu gosto de aplicar macete com 80% ou mais. Mas aí entra aquela, né? Entre chutar com o macete e chutar aleatoriamente, é melhor usar o macete. Bora ver então. As infrações que... O macete é esse, tá, gente? Aqui, ó. As infrações que, de forma direta, não é indireta, de forma direta, coloquem em risco a vida ou a integridade física de pessoas, são quase sempre, por que eu falo quase sempre? Porque só em 60% das vezes. Graves ou gravíssimas. Vamos dar aqui alguns exemplos para facilitar a vida da gente. O policial te parou, pediu documentação de porte obrigatório, você não estava portando nem a habilitação física e nem no aplicativo. Isso expõe a risco a vida ou a integridade física de alguém? Não. Você está só cumprindo uma regra. Essa infração vai ser grave ou gravíssima? Não vai. Ela vai ser leve ou média. Nesse caso, é uma infração leve.
deixar de portar o documento. Agora, vou dar um outro exemplo. Cinto de segurança. Você estava transportando... Vou no mais longe. O cinto também serve. Cinto de segurança ou sem capacete. Está transportando alguém sem cinto ou sem capacete. E se expõe a risco a vida ou a segurança dela? Sim, então tem que ser grave ou gravíssima. Sacou aí? Envolveu diretamente. Vida ou segurança, grave ou gravíssima. Não envolveu diretamente. Vida ou segurança, leve ou média. Lembre-se que esse macete, ele funciona em 60% das vezes. Por isso que eu escrevi aqui, quase sempre. Ajuda, mas você já sabe. De cada 10 vezes que usar, 6 vai dar certo, 4 não. Bora então conhecer. O primeiro falando aqui do transporte de pessoas, crianças em especial, em motocicletas e similares. Transportar criança menor de 10 anos. Veja bem, se a criança já tiver 10 anos, não tem problema nenhum. É menor de 10 anos. Ou que não tenha condições de cuidar da própria segurança. Em motocicletas, motonetas ou ciclomotores, é infração gravíssima, multa de R$ 293,47, mais a suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa são aquelas que começam com R ou T, nós já aprendemos isso, né? Tem duas aqui, retenção do veículo e recolhimento da habilitação. Bora para mais uma. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete ou vestuário adequado, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. E aí, quando fala de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN, você vai lembrar que eu já falei no decorrer da nossa aula que o vestuário, apesar de constar no Código de Trânsito que tem que usar o vestuário, que tem até infração por não usar, o CONTRAN ainda não regulamentou. Então a gente sabe, o capacete sim, já foi regulamentado, dá até a multinha já. O vestuário existe a previsão da multa, mas na prática ela não vai ser aplicada. Por isso o cara tá até aqui, de bermuda, sem camisa. Nesse caso aqui tá sem capacete e está de chinelo. Estou vendo aqui duas multas que podem ser aplicadas. É o calçado que não se firme aos pés, ou comprometendo a utilização dos pedais, infração média, e a do capacete, que é a que a gente vai ver aqui agora. Infração gravíssima, multa de R$ 293,47, mais a suspensão do direito de dirigir. Quais são as medidas administrativas? Aquelas que começam com R, retenção do veículo, recolhimento da habilitação. E o Fiscalino chegou aqui para me ajudar. Obrigado, Fiscalino. Está sumido, hein, Fiscalino? Justamente na matéria que você mais deveria trabalhar, hein? De infrações. Pois é, ele está dizendo que com a viseira aberta ou sem o óculos de proteção, porque às vezes é aquele capacete sem viseira, né? E aí a pessoa não está nem com a viseira, nem usando óculos de proteção. A infração é média. A multa é R$ 130,16. Olha, sem capacete ou sem o vestuário adequado, é gravíssima, com suspensão do direito de dirigir, medidas administrativas, retenção do veículo e recolhimento da habilitação. Agora, viseira aberta ou sem óculos de proteção, aí já é mais branda, é média, tá? Não chega a ser gravíssima, não. E nem da suspensão do direito de dirigir. R$ 130 de multa aí. Obrigado, Fiscalino. Transportar criança em veículo automotor. Estou falando aqui de veículo de 4 rodas, né? Porque sobre motocicleta, motoneta ou ciclomotor a gente já viu. Sem a observância das normas de segurança especiais estabelecidas nesse código. Quais são as normas de segurança para transporte de criança? Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação ou cinto de segurança no banco traseiro para criança menor de 10 anos. E olha essa menina aqui. De joelhos, olhando para o vidro traseiro, sem cinto. Não pode. Isso aqui entra dentro desse tipo infracional e a pena é infração gravíssima, multa de R$ 293,47. As medidas administrativas são aquelas que começam com R, aqui no caso só tem uma. Retenção do veículo até que o problema, a irregularidade, seja sanada, resolvida. Nesse caso é fácil. Se a criança não precisar de cadeirinha nem assento de elevação, só coloca ela sentadinha com cinto de segurança, tudo bem. A gente já sabe que de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4, cadeirinha. De 4 a 7,5, assento de elevação. Agora, se ela tiver de 7,5 até 10, ela pode ir só no banco de trás aqui mesmo, sem esses dispositivos, só o cinto de segurança já é o dispositivo de retenção dela. Aí já resolve. Sanou a irregularidade, veículo liberado. Agora sobre cinto de segurança. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65. Que é o artigo do código que fala, tem que usar o cinto em todas as vias do território nacional. Todos os ocupantes do veículo têm que usar. Não deixou de usar, seja o condutor ou passageiro, a infração é grave, multa de R$ 190,23. A medida administrativa é uma só, retenção do veículo até a colocação do cinto. Ah, mas aí é fácil, o veículo não vai ficar nem retido não, porque é só colocar o cinto. Vai que esse cinto está danificado, a travinha que não está funcionando, aí o policial não vai aceitar. Ele vai te aplicar uma outra multa ainda. E além de estar sem o cinto, está sem o equipamento. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou parada obrigatória. Quando fala parada obrigatória, pode ser tanto a placa quanto a ordem do agente.
o agente de trânsito ele pode dar uma ordem de parada, não pode? Se você avançar tanto a placa de parada quanto a ordem de parada do agente, é quando ele ergue a mão acima da cabeça com a palma da mão virada para o seu lado, aí entra dentro dessa infração aqui do artigo 208. A infração é gravíssima, a multa é 293,47 e nesse caso não tem medida administrativa aplicável. Sem habilitação agora. Dirigir o veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC é infração gravíssima, a multa tem fator agravante. Aí vem o vezes 3. Eles pegam o valor da gravíssima e multiplicam por 3. Qual que vai ser o resultado? Vai ser isso aqui, R$ 880,41. Tem medida administrativa? Tem aqui, ó. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Apresentou o condutor habilitado, veículo liberado, vai embora, fica só com a multinha mesmo. Dirigir veículo com CNH ou PPD de categoria diferente. Veja, na tela anterior, nós vimos aquele que não tem habilitação nenhuma, nem CNH, nem PPD, nem ACC. Foi uma gravíssima com fator agravante 3. Foi multiplicada por 3 o valor da multa, não foi? Essa aqui ele tem habilitação, só que é de categoria diferente. O que vocês acham? Essa aqui é menos grave ou mais grave que a anterior? Ela é menos grave, né? Ela é um pouquinho mais branda a pena, então. Porque não tem habilitação nenhuma é uma coisa. Isso aqui o cara já tem uma habilitação, só é de categoria diferente. Então, se na outra era vezes 3, agora vai ser menos. Bora ver? Gravíssima vezes 2 aí, ó. Exatamente conforme eu disse. O valor vai ser esse aqui. Qual a medida administrativa? A mesma coisa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado na categoria do veículo que você está conduzindo. Conduzir veículo que não esteja licenciado. Aqui fala registrado e devidamente licenciado. O licenciamento é aquele anual. Pagou o IPVA, pagou as multinhas, tá tudo certinho. O Detran licencia, então você pode circular. Tá aí o aplicativo. O motorista até mostrando aqui para o policial fazer a fiscalização. Agora, se não está licenciado, meu amigo, é gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e a medida administrativa é de remoção. Lembrando que remoção é diferente de retenção. Retenção, o veículo fica no local até resolver o problema. Aqui não, aqui o veículo é guinchado. Remoção é guincho. Por isso que leva para o pátio. Mas, professor, está riscado aqui o e apreensão. Por quê? Porque esse texto aqui, ele até, se você falar no Código de Trânsito Brasileiro agora e olhar lá no artigo 230, inciso 5, você vai ver que essa infração aqui tem como penalidade a multa mais a apreensão do veículo. Só que, olha para mim aqui agora, a apreensão, ela deixou de existir lá em 2015, 2016. Ela foi revogada, ela não existe mais. Se você olhar no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai perceber que ele foi riscado de lá, não existe mais a apreensão. Mas os nossos legisladores, os nossos parlamentares, né, que é quem cuida dessas leis para poder alterar o código, esqueceram de tirar, de riscar a apreensão de algumas infrações. E aí você fala assim, então continua sendo aplicada? Não, não é aplicada porque ela não existe mais, essa punição não existe mais, a apreensão não existe, bota isso na sua cabeça. Mas aparece no texto legal como letra morta, não vale nada. Tá lá a apreensão, mas a gente sabe que não tem como aplicar porque o próprio Código de Trânsito já acabou com essa punição. Aí o que eu fiz? Para não sumir com ele totalmente, para você saber que ele está lá no código, eu ainda coloquei, mas risquei para saber que isso é letra morta. Na verdade, o veículo vai ser guinchado do mesmo jeito, só que não pela apreensão, sim pela remoção do veículo. Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular é infração média e a multa é de R$ 130,16. Aí o instrutor pira. Tem instrutor que de vez em quando me liga aqui, professor, o senhor colocou lá no seu slide, no seu material, que a infração do celular é média, ela mudou para gravíssima. Não mudou. Na verdade, foi criada uma outra conduta infracional enquadrando um tipo de uso do celular aí como gravíssimo, que é o que a gente vai ver agora. Presta atenção aqui na tela. Dirigir o veículo, aí lá no inciso 5 do artigo 252, fala que dirigir o veículo com apenas uma das mãos, apenas uma das mãos, é infração de natureza média. Só que o parágrafo único, esse PU aqui é parágrafo único, vincula ao inciso 5 o seguinte: segurando ou manuseando o telefone celular. Aí sim vai ser infração gravíssima com multa de 293. O que eu quero que você entenda? Fica olhando aqui para a tela, ó. Nessa ilustração aqui, eu estou vendo o motorista com as duas mãos no volante e o dedinho no celular. Ele arranjou um suporte aqui que ele conseguiu prender o celular no volante. Esse manuseio do celular, ele é gravíssimo ou ele é médio? Ele é médio, por quê? Porque ele está com as duas mãos no volante. Para ser gravíssimo, ó, com apenas uma das mãos. Com apenas uma das mãos. E por quê? Porque ele tirou a outra mão para mexer no celular, conforme é esse caso dessa ilustração aqui, ó. Aqui ele tirou uma das mãos do volante e está segurando o telefone. Aqui fala, ó, segurando
ou manuseando o telefone celular. Ele está dirigindo só com uma das mãos porque estava segurando ou manuseando o celular. Aí é gravíssima. Agora, se ele não tirou a mão, meu amigo, igual está aqui, ó, aí vai ser média, continua existindo essa infração média. Quer ver um outro exemplo? Motoqueiros aí, os motoboys, colocam o celular aqui, ó, dentro do capacete, preso entre o capacete e a orelha, e vão ali falando, fazendo ligação normal. Tiraram a mão do guidão? Não, estão com as duas mãos no guidão. Como não tirou a mão do guidão, a infração é média. Não é gravíssimo. Para ser gravíssimo, ele tem que tirar pelo menos uma das mãos, ó, com apenas uma das mãos segurando ou manuseando o telefone celular. Então não mudou, não. Criou foi uma outra situação aqui, onde nessa primeira a infração é média e nessa segunda a infração é gravíssima. Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando ele ineficiente ou inoperante. Eu até trouxe aqui o exemplo do esguicho de para-brisa, mas poderia ser qualquer outro equipamento. Isso aqui é o tipo de fiscalização que deixa o condutor revoltado. Polícia para, fala assim, aciona o esguicho do limpador aí. Aí o cara vai e aciona, só dá um respinguinho d'água, não lava o para-brisa não. Significa que ele tem o equipamento, né? Aqui tá falando, ó, sem o equipamento ou estando ele ineficiente ou inoperante. Tem o equipamento, mas não está lavando porque acabou a água do reservatório. Então ele está inoperante, ele é ineficiente. Nesse caso, a infração do mesmo jeito, como se não tivesse. E a infração aqui é grave, a multa é de R$ 293,47 e da medida administrativa, que é a retenção do veículo. O veículo não sai daqui enquanto você não resolver o problema. Vai ter que arranjar água, botar no reservatório e mostrar que o equipamento, agora no caso o esguicho aqui está funcionando. Esse é apenas um exemplo, tá, gente? Equipamento. Qualquer outro equipamento que esteja faltando ou não esteja funcionando, a punição é a mesma. Conduzir o veículo em mau estado de conservação. E pode ser qualquer tipo de mau estado de conservação que comprometa a segurança. Não é um amassado ali na lateral do seu veículo que vai ser enquadrado como infração. Agora eu trouxe um muito bom exemplo aqui. O pneu, por exemplo. Ó. O pneu está liso. Nesse aqui você até vê os frisos, mas ele já entrou no TWI. Na parte de direção da defensiva, vocês vão entender o que é TWI. É o índice mínimo aqui de desgaste. Quando a banda de rodagem do pneu chega naquele TWI, começou a comer ele já está considerado em mau estado de conservação. E a infração nesse caso é grave, a multa é de R$ 195,23 e dá a medida administrativa, retenção do veículo. Esse veículo não sai daqui enquanto você não resolveu o problema. Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou lâmpada queimada. Tem até a ilustraçãozinha da lampinha queimada. Infração média, multa de 130. Dá retenção do veículo? Não dá, porque não tem medida administrativa. Mas por que não vai dar retenção? Até usei como exemplo anteriormente. O sinalizar para fazer uma manobra, uma ultrapassagem, o Código de Trânsito autoriza sinalizar com a luz indicador de direção ou com gesto convencional de braço. Então, está com o equipamento danificado, a lâmpada queimada, é infração, média, vai dar uma multinha, mas não há necessidade de reter o veículo. Só segue viagem, vai sinalizando com o braço aí para fazer suas manobras, vai lá, substitui essa lâmpada, porque apesar de você não ser multado por deixar de sinalizar, porque você está sinalizando com o braço, o equipamento aqui não estando funcionando, está queimado, já dá a multinha. Então está aqui sua multinha, pode ir embora, vai lá e conserta isso. Sacou, né? E aqui eu cheguei naquela infração que mais gera multa no trânsito, são aquelas relacionadas a estacionamento irregular. O Código de Trânsito brasileiro prevê 20 infrações relacionadas a estacionamento. 20. São 20. Você pegar lá dos incisos, vai do 1 ao 20. 8 são de natureza média e 8 são de natureza grave. Ou seja, das 20, 16 ou vai ser média ou vai ser grave. E aí pronto. Você vai decorar as 20? Não vai. Se tiver que chutar, chuta na média ou na grave, que a sua chance de acertar é de 80%. Sacou? 80%. Eu trouxe essa informação para você entender. Ó. Qualquer questão que caiu na sua prova relacionada a estacionamento, chuta em média ou grave. Ou é média ou é grave. Chuta lá. Agora, se você quiser gastar um pouquinho mais aí de massa encefálica e aprender pelo menos aquelas 4, porque aqui eu falei que são 20, 16 são médias ou são graves. Sobraram 4. Vamos decorar essas 4 então, que se elas caírem lá, isso é certeza de eu acertar. 2 são gravíssimas. Quais são elas? Estacionar em vaga de idoso ou PCD, pessoa com deficiência. Estacionou na vaga do idoso, meu amigo, na vaga do PCD, é gravíssima. E a outra? É estacionar na pista. Não é no acostamento, não é na pista de estradas, rodovias, vias de trânsito rápido e vias com acostamento. Estacionou no acostamento, é infração leve. É leve. Agora, na pista, tem o acostamento, onde você não poderia estacionar, né? Que estacionar ali já seria leve. Mas estacionou na pista, onde os veículos estão circulando. Aí é perigosíssimo isso, né? Então é gravíssimo. Só essas duas, gente. Guarda aí. Gravíssima quando estaciona na vaga de idoso ou PCD, ou então na pista de rolamento. E as duas leves, né? Porque eu falei que todas aqui são médias ou graves.
Trouxe aqui agora as duas gravíssimas e as duas leves. As duas leves são essas aqui, ó. Longe da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Se for mais de 1 metro, aí já é outra infração, tá? Aqui entre 50 centímetros e 1 metro. Ou então nos acostamentos. Estacionou no acostamento é leve. Eu até acabei de falar, né? No acostamento aqui é leve. Falei na anterior. Na pista é gravíssima. No acostamento é leve. E aí vamos lá. Eu falei que entre 50 centímetros e 1 metro é leve. Se for a mais de 1 metro, o que você chutaria? Em média ou grave, não é? Foi o que eu falei. Chuta aí na média ou na grave. Então trouxe aqui, longe da guia entre 50 centímetros e 1 metro e no acostamento é leve. Vaga de idoso, PCD ou na pista de rolamento é gravíssima. Decorou essas 4? Pronto. Qualquer outra que cair, chuta em média ou grave, que a sua chance de acertar é de 80%. Facilita bem mais a sua vida do que ter que decorar aquelas 20 previstas pelo Código de Trânsito, né? E por fim, eu quero falar das infrações de velocidade. As infrações de velocidade, elas podem ser 3. Se você exceder a máxima em até 20%, a infração média, a multa é 130,16. Se você exceder a máxima em mais de 20%, ó, mais de 20%, porém, até 50%, ela é grave com multa de 195,23. Agora, se exceder a máxima em mais de 50%, é gravíssima. A multa leva a fator agravante, ela vai para R$ 880,41 e dá suspensão do direito de dirigir. Já vou ensinar você como é que calcula isso na tela seguinte. Só quero dizer o seguinte, em todas as infrações, essas 14 infrações que eu trouxe aqui, eu mencionei o valor da multa. Na prova pode até mencionar o valor da multa, mas não vai perguntar o valor da multa. Eu nunca vi perguntar valor de multa em prova. Eu trouxe aqui só para você entender que é uma infração tal, que vai gerar pontuação tal e que o valor da multa a pagar é tal. Isso é importante até para já ir sensibilizando o seu bolso, né? O bolso do Joaquim, aquele condutor infrator, para evitar de você cometer isso aqui no trânsito, ou o Joaquim, ou você mesmo, e ter o seu bolso aqui, ó, esvaziado por conta do cometimento de infração. Bora ver como é que calcula então? Já sei que até 20% é média, entre 20 e 50 é grave e mais de 50 é gravíssimo. E gente, presta atenção. Por conta desse negócio de 20 a 50 e 50%, tem muito motorista que enfiou na cabeça que existe uma tolerância. Não existe tolerância para excesso de velocidade não, tá? Se a máxima é 80 km por hora, tudo que passar disso, 81 que seja, já é infração. O que existe é uma margem de erro do equipamento que fiscaliza. Eu falei agora há pouco com vocês que na velocidade incompatível não depende de equipamento fiscalizador. O próprio policial viu, entendeu que a velocidade é incompatível, deu exemplo em frente à escola. E ele pode autuar por crime. Agora, o excesso de velocidade, a infração de excesso de velocidade, ela tem que ser medida por equipamento. E o órgão que homologa esses equipamentos, que testa eles, descobriu que existe um erro máximo nesses equipamentos de 7 km por hora. Esse é o erro máximo. A maioria das vezes ele não chega nem a 7. Ele errou por 2, por 3. Mas como chegou em alguns testes, ele dá um erro de 7 km, o que a legislação de trânsito fez? Olha, considere isso aqui como margem de erro e toda vez que o equipamento mostrar lá que passou numa determinada velocidade, desconta esses 7 km aqui, que é para não punir ninguém injustamente. Então vamos supor, lá no equipamento, ó, velocidade registrada, 88 km por hora. Essa foi a velocidade registrada pelo equipamento. A velocidade considerada, que é o que a fiscalização vai considerar, é esses 88 menos a margem de erro. 88 menos 7 dá quanto? 81. Essa aqui vai ser a velocidade considerada. É essa aqui que vai valer para saber se você excedeu a velocidade ou não. Vamos imaginar que a via permitia andar 80. A velocidade considerada foi 81. Vai ser multado? Vai. Agora vamos mudar esse cenário. Imagina que a via, a velocidade dela é 60, igual está aqui, ó, no chão aqui da ilustração. E o camarada passou a 65. A velocidade registrada pelo equipamento foi 65, mas ele tem que tirar a margem de erro, 7. 65 menos 7, você que é bom de conta, dá quanto? 58. A velocidade considerada vai ser 58. Não é porque tem tolerância, é porque descontou a margem de erro. E essa margem de erro não tem nada a ver com 20%, com 50%. Ela vai ser sempre 7 km por hora. Com exceção quando ela for muito alta, acima de 100 por hora, que ao invés de descontar 7 km, eles vão descontar 7%. Mas acima de 100, não tem nada a ver com esse 20, 50 aqui. Entendeu isso, né? Então bora para frente. Como é que calcula essa bagaça? Bora ver. Especificação e gravidade. Ó, acima da máxima em até 20% é infração média. Acima da máxima entre 20 e 50
é grave. E se for em mais de 50, é gravíssima com fator agravante e dá suspensão. Como é que calcula? Exemplo de velocidade máxima, 80 por hora. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os 80 e você quer achar os 20 por hora. Você vai jogar o 20 por baixo. Aí você vai riscar o zero e vai multiplicar 8 vezes 2, 16. Esse aqui é o 20% que você está procurando. Como isso aqui vai em cima da máxima, você tem que somar com a máxima, que era 80. Chegou a 96. E aí você já sabe. Excedeu a máxima, que são os 80 aqui, ó, em até 96, você está em fração média porque você está dentro dos 20%. Você achou que foi os 20%, não foi? Pois é, está dentro da média. Agora vamos achar essa entre 20 e 50. Os 20 eu já achei, eu preciso achar agora os 50. Mesma coisa, bota os 80 lá, que é a máxima da via, e joga os 50 por baixo. Risco zero. 8 vezes 5, 40. Esse aqui é o 50% que eu estou procurando. Eu preciso de adicionar ele à velocidade máxima, que é 80. 40 mais 80, 120. Então quer dizer que se eu tiver de 97 até 120, é grave. Por que 97, professor? Porque nós já descobrimos que até 96 é média. 97 já passou da média, já é mais de 20%, não é? Então de 97 até 120, que foi o que nós acabamos de descobrir aqui, é grave. E daqui para frente, não nem fazer conta mais, né? Se passar de 120, ó, acima de 120, é gravíssima vezes 3 e dá suspensão. E eu vou usar aqui agora um último recurso, que é para você entender de forma desenhada, hein? Imagine que uma pista, a velocidade máxima dela é 60 por hora. Esse aqui, ó, pegou da velocidade 0 e veio até 60. Aqui chegou no 60, é a máxima. Quando passa de 60, nós temos o primeiro limite, que é 20. Então, vamos marcar aqui como isso aqui, ó, esse espaço aqui é o espaço do 20% além da máxima. Como é que eu calculo? Vamos calcular aqui em cima, ó. Eu já aprendi, pega a máxima, eu estou procurando qual? Os 20%. Corto zero e multiplico. 6 vezes 2, 12. Eu preciso somar isso aqui com a máxima, que é 60. Quanto que deu? 72. Pronto, achei os 20%. Aqui, ó, vai ser 72. Então, quer dizer que de 61, 62, 63, 64, até 72, eu estou dentro dos 20%. Mas aí eu quero achar agora os 50%. Bora continuar para frente. Aqui vai ser o ponto de 50%. Como é que eu vou calcular isso? Mesma forma, pego os 60 e jogo os 50% por baixo. 60 é a velocidade da via, 50% é o que eu estou procurando. Corto 0, 6 vezes 5, 30. Somo isso aqui com a máxima e a velocidade. Aqui foi vezes, né? Somei aqui com a máxima, vou chegar a 90. Esse 90 aqui é o 50% que eu estou procurando. Então eu vou colocar ele aqui, ó, 90. E passou disso aqui é o mais de 50%. Tudo que passa de 90. Então, numa via onde a velocidade é 60, de 61 até 72, eu estou dentro dos 20%. De 73 até 90, eu estou dentro dos 50%. E mais de 90, quer dizer, do 91 para frente, eu estou em mais de 50%. E aí, meu amigo, está certinho. Ó. Aqui é média, aqui é grave e aqui é gravíssima vezes 3 com suspensão do direito de dirigir. Achou difícil? Volta o vídeo aí. O bom do vídeo é que você pode voltar, assistir várias vezes. Aqui nessa tela eu mostrei simulação calculando velocidade de 80, que é o que já estava pronto aqui. E acabei de mostrar aqui simulando velocidade de 60. Você pode fazer com de 40, com de 70. É sempre em múltiplos de 10. Não existe número quebrado não, tá? Velocidade máxima vai ser sempre 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Sempre de 10 em 10, o que vai facilitar bastante a sua vida aí, caso você precise calcular isso na hora da prova. E aqui a gente fecha essa parte de infrações e penalidades. Na próxima aula a gente entra aí com aquelas 30 questões comentadas para você ver se realmente aprendeu, hein? Espero na próxima aula.